E eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? E vamos fazer uma oração para a gente iniciar essa nossa aula de hoje, de terça-feira, né? Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer nessa noite por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui estudando a palavra do Senhor. Deus, que o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra e que a palavra do Senhor possa ser ensinada aqui, Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor. Aceita, Papai, esse nosso culto como ato de louvor e adoração ao Senhor e que a palavra do Senhor possa fazer efeito em nós e que esse efeito seja como a palavra que cai em uma terra boa e que produz, Papai, e que possa produzir em nós para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. E eu acho que está dando muito retorno aqui no meu. Meus irmãos, quando o pastor me fez esse convite para trazer esse estudo, como eu tenho alguns estudos já prontos no computador e já tenho mais de 10 anos de sala de aula, dando aula de teologia, você vai dando aula, só num currículo, por exemplo, de teologia, são 32 livros, e aí você passa por todos aqueles livros, você prepara a aula, você vai guardando e colocando cada uma aula dentro do computador. Quando você é convidado, você tem que pedir a Deus uma palavra, mas tem muito estudo pronto. Eu tenho esses estudos, então, mas não é fácil você ir lá vamos colocar assim, no meio de 50, de 100, de 200 estudos, você pegar um estudo, porque não é assim. Você vai lá, escolhe aquele que você melhor se identifica, aquele que você gosta mais. Você tem que orar e tem que pedir a Deus uma palavra. E então foi o que eu fiz. Eu orei, eu pedi a Deus uma palavra, um estudo, e estou com esse estudo aqui hoje para nós. Só que quando a gente vai dar o estudo, nesse caso eu vou trabalhar no livro de Tiago, no capítulo 3, vai falar sobre o tropeço na palavra. E eu não vou dar esse estudo baseado numa perspectiva daquilo que eu estou vendo acontecer dentro da igreja, e agora, por eu ver, agora eu vou tratar isso com os irmãos. Não, eu não vou falar aqui da vida de nenhum irmão. Por quê? Porque se tem alguma coisa dentro da igreja, e que acontece, e dentro da igreja, em família, acontece coisas boas e acontecem coisas ruins, mas toda coisa ruim que acontece tem um lado bom, né? Mas vamos imaginar que dentro da igreja, se acontece alguma coisa que precisa ditar uma doutrinação, uma palavra, uma correção, isso é obrigação do pastor. E qualquer um de nós que não somos pastores, se vamos fazer esse tipo de correção, vai destoar da nossa função. Agora, nós como obreiros da casa do Senhor, quando nós somos convidados para dar um estudo, aí nós vamos dar um estudo sobre aquele assunto. Agora, se aquele assunto que a gente vai trazer o estudo, se ele vai falar da vida de algum irmão, nós não estamos falando diretamente da vida daquele irmão que o estudo está servindo para ele. Agora, vamos imaginar o seguinte: se a gente for dar um estudo, e o estudo que for ser dado na igreja, ele não servir para nós, então esse estudo ele perdeu o sentido. Então ele tem que servir para nós, sim. Mas não tem que ser um estudo voltado, eu vou falar, esse estudo eu vou dar ele hoje na igreja, e ele vai falar bem da vida do irmão A, do irmão B, do irmão C. Não. Esse estudo ele é voltado pelaquilo que o Tiago ensinou na palavra de Deus. Mas não vamos falar diretamente da vida de um irmão ou de outro. Agora, quando o estudo está sendo ministrado, se ele serve diretamente para a vida de algum irmão, o irmão não precisa de entender que o presbítero X está dando estudo, o pastor tal está dando estudo porque ele viu da minha vida. Não é nada disso. Mas se serve, glória a Deus, que seja a palavra de Deus, né? No livro de Tiago,
no capítulo 3, na verdade todo o capítulo 3, mas eu quero ler para nós só do início até o 10, até o número 10. Ele vai falar sobre a questão da língua, ele vai doutrinar aqui a igreja sobre o uso da língua. E a gente sabe que o uso da língua, ela é uma fonte, né, que pode trazer bênção e pode trazer maldição, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. E já que Deus nos direcionou a falar sobre isso, nós vamos falar com zelo, com cuidado e com o amor que é devido ser feito. No livro de Tiago, no capítulo 3, eu quero ler o versículo 2 em diante, está escrito assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas a impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele as governa. Agora ele vai, agora falar sobre a língua. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grandes bosques, pequeno fogo se incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. O infama o curso da natureza, é inflamado pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domado pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Olha só, o apóstolo Tiago, o irmão de Jesus, ele fala que a língua, ela pode ser uma fonte de bênção e de maldição. Ele fala que a língua, ela pode estar cheia de peçonha mortal. Ele fala que com ela nós bendizemos a Deus, nosso Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. Mas ele fala assim: meus irmãos, não convenha que seja assim. Eu quero contar uma história verídica de um pastor, que ele era pastor de uma igreja, e ele então tinha uma vida normal de pastoreio lá na igreja, e num dia de sábado, lá no culto, a irmã estava dando a aula da escola dominical, que na verdade era a escola sabatina, porque era na igreja adventista, era dia de sábado, e estava dando a aula do sabatina. E naquela aula, de repente uma moça se levantou e falou assim: meus irmãos, eu queria confessar aqui um pecado. E aí, no meio de todo mundo na reunião, e ela disse assim: eu quero confessar um pecado meu e quero pedir perdão aos irmãos, porque eu tenho um caso com o pastor. Quando ela falou isso, a esposa do pastor chegou a desmaiar e os filhos correram para acudir a esposa do pastor, e o pastor, assustado, falou: o que é isso, irmã? Isso não existe. E a mulher: não, pastor, eu tenho que te libertar e me libertar, eu tenho que confessar e eu quero confessar. E quando ela falou aquilo, a igreja toda se alvoroçou, não houve mais aquela aula, e foram socorrer a mulher do pastor, e a mulher do pastor chamou ela para conversar e falou com ela assim: mas
como é que é isso? Não pode ser verdade um negócio desse. Ela falou, vou te contar um segredo, para ver se eu tenho ou não, se eu não tive um caso com o pastor. E foi e falou da intimidade, de algo que só alguém que tivesse um caso com aquele pastor poderia saber. Ou seja, ela falou, olha, o pastor tem uma mancha assim, assim, em tal lugar do corpo. E aí, a esposa do pastor acreditou naquilo, porque não tinha como ninguém saber da intimidade daquele homem se não tivesse tido acesso àquilo, porque ela não tinha contado nada para ninguém daquela igreja sobre aquela parte do corpo do pastor, onde que tinha uma mancha. E então o pastor foi chamado no gabinete, foi tirado dele a igreja, e aquela mulher então, ela falou aquilo, mas não teve um caso com o pastor, mas o pastor perdeu a família, o pastor perdeu a igreja, e passaram-se algum tempo, passaram-se muito tempo, 20 anos, em uma reunião de ministério, chegou um pastor, e o pastor presidente chegou e falou assim, eu quero ter uma conversa com vocês aqui, uma conversa muito séria, eu quero que vocês me ajudem em oração. E o pessoal falou, por quê? Pelo seguinte, nós temos que orar pelo pastor fulano de tal, e falou o nome dele, e nós temos que orar por esse pastor, e eu quero ir lá visitar ele, porque uma senhora, já acamada, já com uma certa idade, já com câncer, doente para morrer, ela me chamou lá, e falou comigo que há 20 anos atrás, ela tinha falado que tinha um caso com um pastor, só que era mentira, e ela queria pedir perdão, porque ela estava para morrer. Então e ela falou que só falava com o pastor presidente, só se fosse com o pastor presidente do ministério. Então eu fui lá, e ela me falou que ela tinha feito essa calúnia da vida do pastor. E eu perguntei, então, como que você sabia da vida íntima do pastor? Como que você pôde falar para a mulher do pastor aqueles assuntos de intimidade que só quem tivesse visto o pastor nu poderia conhecer o pastor a esse ponto? Ela disse assim, olha, naquela época eu estava apaixonada pelo pastor, eu era nova, estava apaixonada pelo pastor, queria ter um caso com ele. Então eu trabalhava no hospital, e uma enfermeira era amiga minha, eu era faxineira do hospital, e uma enfermeira amiga minha falou que o pastor estava doente lá e tinha feito uma cirurgia de apêndice, estava lá no hospital, anestesiado e dormindo, e eu pedi para ver o pastor, e ela deixou. E quando eu fui lá para ver o pastor, eu levantei o lençol do pastor e vi o pastor nu, e vi toda a intimidade dele, e vi que ele tinha uma mancha na região pélvica, e eu vi aquela mancha ali, e então era um segredo que eu vi o pastor nu, ninguém sabia, mas eu tinha visto, e eu fui diante da igreja então, e por isso que eu sabia disso. E aí o pastor então orou para aquela mulher, e ela confessou, e o pastor então, na reunião de obreiro, ele falou que ele pediu oração, que eles queriam ir lá e devolver a credencial para o pastor. Então ele foi, e chegou lá, ele procurou o pastor, isso é um fato real, um fato verídico, isso aconteceu. Ele procurou o pastor e disse, pastor, eu vim aqui por causa disso, disso e disso. E o pastor então já estava velho, morando sozinho, sem a mulher e sem os 2 filhos, e sem o ministério, e o pastor presidente quis entregar a credencial desse pastor. O pastor falou, agora eu quero que você também, se tiver como você me devolver a minha família, a minha mulher, e os meus 2 filhos, então aí eu aceito. Mas essa mulher dele já tinha separado, já tinha casado de novo, já tinha outra vida. E agora como é que resolve uma situação dessa? Agora, quem que é o culpado de uma situação dessa?
nós acreditamos em coisas que não são verdades, nós levamos as coisas que não são verdade para frente. E vamos imaginar um revólver. Um revólver quando você pega ele e puxa o gatilho daquele revólver, ele sai uma bala. E depois que aquela bala sai, se você tiver com a arma na cabeça, puxar o gatilho, depois que a arma sai, ela atravessa o crânio da pessoa e a pessoa morre. Não tem como você fazer a bala voltar e a pessoa não morrer. Do mesmo jeito, é uma palavra falada, mal falada. Uma palavra mal falada, depois que ela é solta, ela causa o estrago que ela tem que causar. Pastor Evandro conta a história, eu me lembro da história dele, que uma pessoa tinha feito uma fofoca da vida da outra e tinha causado um estardalhaço na vida daquela pessoa. Aí depois a pessoa veio e falou: eu quero te pedir perdão porque eu contei uma história da sua vida e aquilo denegriu a sua imagem. Aí essa pessoa chamou a outra e falou: vamos subir ali no alto daquele morro, e subiu, e estava ventando, e lá naquele alto ele estava com um saco de penas e jogou todas as penas no ar, e as penas se espalharam. Ele falou assim: olha, assim, essas são as palavras que você disse. Agora, não, do mesmo jeito que não tem como você mais catar essas penas que se espalharam, assim são as palavras. Então, nós sabemos que o homem que refreia a língua, ele domina a si mesmo. Nós sabemos que a língua, ela é uma fonte de bênção, ao mesmo tempo ela é uma fonte de maldição. Nós sabemos que a boca, do mesmo jeito que procede então o bem, pode proceder o mal. Mas o apóstolo Paulo fala, o Tiago fala assim: meus irmãos, não convenha que seja assim. Mas só que até então, a gente está na base do conselho e contando as situações do que a língua faz. Mas eu quero trazer dentro da palavra de Deus alguns versículos bíblicos aqui para nós, para que nós possamos caminhar nele e ver o perigo que é a língua e o mal que a gente às vezes está trazendo para a gente mesmo, quando a gente faz mau uso da língua, a gente faz mau uso da nossa boca. E nós precisamos de aprender a não ser pessoas que não refreiam a língua, porque aquele homem que refreia a língua, como está escrito em Tiago, é um homem e uma mulher virtuosa, poderosa. Mas eu quero trazer no livro de Provérbios, no capítulo 6, versículo 16, eu quero ler para nós aqui 16, 17, 18 e 19, para nós, para a gente ver o perigo e o peso que Deus dá a esse tipo de conversa, da gente não refrear a língua e fazer a chamada fofoca, de ter aquela conversa que desagrada, aquela conversa que não agrada a Deus, e aquela conversa que só traz prejuízo para a família, só traz prejuízo para os irmãos, só traz prejuízo para a igreja, só traz prejuízo para as empresas que a gente trabalha, só traz prejuízo para a escola onde a gente estuda. Então, a gente tem que aprender a entender que de tudo isso, Deus trata isso com muita seriedade. Não é um casinho qualquer, é uma coisa muito séria, é um pecado muito sério, o pecado de você puxar o gatilho do revólver e dar um tiro na cabeça de alguém. Eu sempre falo que se você puxar o gatilho de um revólver e dar um tiro na cabeça de alguém, muitas das vezes você causou menos mal do que fazer uma fofoca dentro da família, dentro da igreja, que é uma família, dentro do seu trabalho, de fazer uma fofoca. E a fofoca, ela pode ser uma verdade. A fofoca nem sempre é uma mentira. E mais para frente eu vou falar e vou mostrar e vamos ir andando sobre isso. Mas agora eu quero falar do perigo que é e de como que Deus vê essa questão daquilo que Tiago está aconselhando. Meus irmãos, não convenha que a nossa língua seja assim, fonte de bênção e fonte de maldição.
No livro de Provérbios, no capítulo 6, no versículo 16, 17, 18 e 19, Provérbios 6, eu quero ler assim: essas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Então tem 6 coisas que aborrece a Deus, a 7ª coisa, a alma de Deus se abomina. E as 6 coisas são o seguinte: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que apresentam a correr para o mal. E a 7ª, testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contenda entre os irmãos. Então, o que semeia contenda entre os irmãos, essa coisa Deus abomina. Mas vamos reler aqui para a gente entender muito bem aquilo que Deus está falando das 6 coisas. Olha só, tem 6 coisas que Deus, olha só, 6 coisas que Deus aborrece a Deus, que Deus entristece com aquilo. Aí a 7ª o Senhor abomina. Agora, quais são as 6 coisas? Olhos altivos, língua mentirosa. Agora, olha só a terceira: mãos que derramam sangue inocente. Eu gosto dessa passagem, dessa terceira para a 7ª, porque olha só o que Deus está falando aqui. Deus não gosta de mãos que derramam sangue inocente. O que é uma mão que derrama sangue inocente? Por exemplo, uma pessoa que comete um aborto, ela matou uma criança. Uma pessoa que pega uma faca, uma arma, e enfia em alguém e mata alguém. Derramar sangue é matar alguém. Uma pessoa que mata um inocente. Você pega uma faca e mata o seu irmão, e o seu irmão está inocente, ele não era culpado, você se encolerizou contra ele, você teve raiva dele, e foi lá e matou o seu irmão inocentemente. Então Deus está falando que isso, Deus odeia isso, Deus não quer isso, mas dessas 6 coisas, a 7ª é pior. Então, é pior do que matar alguém. Olha só, vou ler de novo para a gente entender melhor. Essas 6 coisas aborrece o Senhor, a 7ª a sua alma abomina. Então, dessas 6 coisas, são menos pior do que a 7ª coisa. As 6 coisas são menos pior do que a 7ª coisa. E a 7ª é o que semeia contenda entre os irmãos. Semear contenda, fazer fofoca entre os irmãos. Então, se eu tivesse que resumir Provérbios 6, 16, 17, 18, 19, o meu resumo seria o seguinte: é melhor você matar alguém com uma faca, é melhor você pegar uma faca, um revólver ou qualquer coisa, enfiar na barriga de alguém, sangrar e matar, do que você semear contenda entre os irmãos. Está escrito aqui: então, o que semeia contenda entre o irmão, o Senhor abomina. E às vezes, como crente, a gente displicentemente semeia contenda sem perceber. E eu quero, neste estudo, trabalhar então a necessidade que nós precisamos de nos policiar e nos vigiar para a gente não fazer isso, porque isso mina a união na igreja, isso mina a união na família, isso mina a união no nosso trabalho, isso mina as nossas amizades, isso tira de nós os verdadeiros amigos, isso não é de Deus. Então Deus tem um sentimento repulsivo e maior para quem faz contenda entre os irmãos de qualquer dos outros 6 pecados aí. E eu quero ler para nós aqui no livro de Provérbios 18, no capítulo 21. No livro de Provérbios 18, no capítulo 21, está escrito assim: a morte e a vida está no poder da língua. Olha só, a morte e a vida está no poder da língua, ou seja, na sua língua pode proferir bênção e pode proferir maldição. Na minha língua pode ser para proferir bênção ou pode ser para proferir maldição. E Tiago então disse assim: meus irmãos, não convenha que seja assim.
Não convém que nós sejamos assim. Convém que a gente aprende a meditar e a usar a nossa língua para edificar e não para destruir. Só que continuando, Provérbios capítulo 18, no versículo 21, está escrito assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Aí que está o ruim, para completar: e aquele que a ama comerá do seu fruto. Olha a sentença: a pessoa que vive fazendo esse tipo de contenda e de semear entre os irmãos, ela vai acabar colhendo daquilo que ela própria está semeando. E é inevitável, se você e se eu começo a fazer fofoca, eu vou atrair pessoas fofoqueiras também. Se eu começo a falar, ser uma pessoa maldizente, eu vou atrair também a mim pessoas maldizentes. E nós não podemos nos iludir com isso. Quando uma pessoa é uma pessoa maldizente, ela é uma pessoa fofoqueira, do mesmo jeito que ela traz para mim alguma conversa da vida de um irmão, de um parente, de um amigo, do mesmo jeito que ela fala mal das pessoas comigo, ela vai falar mal de mim também para as outras pessoas. E isso acaba se tornando um vício, é um mau hábito. Tudo aquilo que a gente pratica e que é uma coisa virtuosa, que é um bom hábito, é uma virtude. E tudo aquilo que nós praticamos, que é um mau hábito, é um vício. Então nós podemos eliminar o mau hábito de falar mal da vida dos outros, ou de emprestar o nosso ouvido para escutar alguém falando mal da vida dos outros. E o primeiro passo que a gente tem que tomar é de se conscientizar que isso é abominável para Deus, que Deus não gosta dessas coisas, que Deus abomina isso, que Deus odeia isso. Então nós temos Provérbios falando, nós temos Tiago falando, nós temos Provérbios 13, capítulo 3. Provérbios 13, capítulo 3 está escrito assim: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muitos seus lábios se destrói. Então é um conselho de sabedoria para nós: o que abre a sua boca, o que abre muito a sua boca, ele se destrói. Então nós temos que procurar entender que aquele que guarda a sua língua conserva a sua alma. Quando o Tiago vem trabalhar isso para nós, ele vem trazer para a igreja aquilo que a gente precisa viver. Porque aquele que semeia contenda entre os irmãos, ele compromete tudo aquilo que está em volta dele. O que é que nós temos que pensar e ver aqui dentro da nossa igreja? Que a igreja é um organismo vivo. A igreja não é só esse templo aqui. A igreja é composta por nosso grupo de irmãos, onde que o Paulo ensinou que Cristo é o cabeça, e nós somos o corpo. E a igreja, então, ela tem os membros que fazem parte do corpo, que cada um tem a sua função. E todos nós somos diferentes, mas nós somos uma unidade. Só que se essa unidade, o dedo está machucado, todo o corpo sente. Se a unha está machucada, todo o corpo sente. Se o coração está machucado, todo o corpo sente. Então esse organismo vivo, que é a igreja, ela precisa de todo mundo voltar-se para viver em unidade, em união. E a fofoca, a maledicência, ela causa um constrangimento e uma doença entre nós, entre a igreja. A igreja é um organismo vivo e todos nós somos imprescindíveis dentro da igreja, todos nós somos importantes, todos nós somos necessários, todos nós precisamos de entender qual é uma vocação que nós temos dentro da igreja. E a igreja, ninguém é melhor do que ninguém, só que cada um dentro da igreja tem a sua vocação, cada um dentro da sua igreja tem o seu estado que ele está de crescimento e de amadurecimento, e cada um tem que ajudar o outro e não trazer um para falar mal do outro. Qual é o meu chamado? O meu chamado dentro da igreja é para ajudar. O nosso chamado é para um ajudar o outro. Naquilo que o outro é fraco, nós temos que ajudar. Então nós temos que saber que nós estamos aqui para ser ferramenta de Deus, desse organismo vivo que é a igreja e que é a família, que nós temos que estar dispostos a trabalhar e a ajudar. E a nossa língua tem que ser para isso.
Nossa língua tem que ser uma ferramenta de abençoar os nossos irmãos, e não para semear contenda entre os nossos irmãos. E o que é contenda? O que é contenda? O dicionário, se você for lá para ler o que é contenda, você vai lá ler que é confusão, é divisão, é briga, é separação. Ou seja, contenda é confusão no meio dos irmãos. Contenda é divisão na igreja. Contenda é briga na igreja. Contenda é separação de irmãos. Contenda é separação de família, separação de cônjuges. Contenda é partidarismo dentro da igreja. Então, a língua que semeia contenda entre os irmãos, que Deus odeia, a gente pode traduzir ela como fofoca. A fofoca, essa conversa que a gente tem de segredo com o irmão e com o outro. E esse segredo que a gente tem com o irmão e com o outro, e que às vezes eu posso falar com um, mas não posso falar para o outro, porque eu estou destratando, denegrindo a imagem do irmão, ela é contenda. E por que a contenda existe? Alguns passos que levam a gente a ser um irmão contendeiro, que me leva a identificar que eu sou uma pessoa que emocionalmente eu sou uma pessoa que cria contenda. O preconceito. Então o preconceito, ele leva a gente a ser uma pessoa que cria contenda. A inveja leva a gente a ser uma pessoa que cria contenda. O ódio leva a gente a ser uma pessoa que cria contenda. A mentira leva a gente a ser uma pessoa que cria contenda. E a verdade leva a gente a ser uma pessoa que cria contenda. Até a verdade leva a gente a ser uma pessoa que cria contenda. Vamos imaginar que eu sei uma verdade a respeito da vida de um irmão aqui da igreja. Mas a verdade que eu sei a respeito da vida dele, eu sei porque eu sou um obreiro. E eu estou aqui para ajudar o irmão, e às vezes acontece aquela situação com o irmão, e ele precisa de confessar aquilo para ser ajudado. Aí eu pego aquela verdade que aconteceu com a vida do irmão. E ao invés de eu ser um apoio, de eu fazer aquilo que o Zé Roberto fala, o Betão ensina aqui que nós somos o que vai apoiar o outro. Nós vamos entrar debaixo dele, segurar e carregar o nosso irmão. Ao invés de eu ser o apoio do irmão, eu vou pegar aquela verdade do irmão e vou espalhar dentro da igreja. Ou, não vou espalhar dentro da igreja, porque eu não sou um crente fofoqueiro, eu não sou um crente que gosta de fazer fofoca, mas eu penso assim, não, eu só vou contar para o meu melhor amigo. Todo mundo tem um melhor amigo, não tem? Aí eu vou e conto, eu vou e chamo o meu outro irmão aqui, e falo para o meu melhor amigo a situação daquele irmão, e é uma verdade. Só que aquele outro irmão, ele também tem um melhor amigo, entende isso? E aquele outro irmão que tem um melhor amigo também não é fofoqueiro, não é entre aspas, né? Porque todo mundo que conta para o melhor amigo, ele está emprestando a língua, em vez de ser bênção, para ser maldição. Aquele irmão conta para outro, e daqui a pouco dentro da igreja, todo mundo está sabendo daquele problema do irmão, e o irmão chega na igreja e senta, e dependendo do problema, está todo mundo olhando para ele, pensando, Isso acontece muito. Essas verdades acontecem muito dentro da igreja. Isso acontece muito dentro da família. Isso acaba minando dentro da família, dentro da igreja, dentro da sociedade, os nossos relacionamentos. E isso Deus odeia, Deus abomina. Se eu estou com um irmão, 2, 3 ou mais, e se eu tenho uma verdade a respeito do irmão, mas aquela verdade que eu sei, se não for para edificar a vida do irmão, não convém que eu falo. Por que eu vou falar uma verdade acerca da vida de um irmão, mas aquela verdade ela é para denegrir a vida do irmão? Então, meus irmãos, a fofoca, ela pode ser uma mentira, mas ela também pode ser uma verdade. Nem sempre, só porque é verdade, não é fofoca.
Por quê? Porque é mãos que semeia a contenda entre os irmãos. Então, a língua que semeia contenda entre os irmãos pode ser uma verdade, mas se for para semear, ou seja, às vezes você chega perto de uma irmã e fala assim: irmã, eu vou te contar um segredo da irmã Elaine, mas eu vou te contar um segredo, é para você orar para a irmã Elaine. A verdade é, isso que você está falando está vindo do seu coração porque você realmente está querendo contar um segredo para orar? Ou a irmã Elaine confessou para você um segredo e te rasgou o coração e abriu para você a alma, achando que você ia ser uma pessoa de Deus, para ajudar ela a enfrentar o problema, e agora, ao invés de você tomar essa atitude nobre de poder ajudar alguém, agora você vai, em nome de fazer uma pseudo-oração, você diz que vai contar porque é para outra irmã orar, mas no fundo, você está querendo contar porque urge dentro de você uma necessidade de falar aquilo para alguém. E isso, meus irmãos, é uma coisa muito palpável na vida da gente, na minha vida, na sua vida, na nossa vida, porque o ser humano, ele tem esse prazer, às vezes mórbido, de ser assim. Por exemplo, se tiver duas televisões, 2 canais de televisão, e só existe 2 canais de televisão, e um canal, ele chega o diretor daquela televisão e fala assim: ó, neste canal, no nosso jornal, nós vamos contar só coisa maravilhosa. Nós vamos, a hora que abrir o jornal, mesmo que o prefeito tinha feito coisas erradas, nós vamos contar só as coisas boas que ele fez, mostrar a ponte que ele fez. Mesmo que nos hospitais tinha sido coisa errada, nós vamos contar as virtudes do médico. Mesmo que no asilo uma pessoa atendeu mal lá, mas nós vamos lá no asilo e ver as pessoas que atendem bem os vovós e vão falar. Mesmo que lá na PAI é um lugar que é voluntariado, que só tem pessoas que... A maioria das pessoas são só pessoas boas, mas pode ter pessoa ruim lá. Mas aí, se tiver uma pessoa ruim dentro da PAI fazendo o mal, nós vamos mostrar nesse jornal só o bem que a PAI faz. Ou outras associações qualquer que tenha, que faça essas coisas. E o outro jornal falar: não, a outra televisão falar: não, agora, nosso jornal, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mostrar só a coisa ruim, nós vamos mostrar só os assaltos, nós vamos mostrar só as maledicências que o prefeito faz. Se tiver algum problema na PAI, nós vamos mostrar, mas o bem nós não vamos mostrar. Qual o jornal que vai ter a maior audiência? Qual o jornal que vai ter a maior audiência? Então, gente, nós como ser humano, nós temos isso, mas o Tiago, o que ele fala? Não convém que seja assim. Irmão, nós temos uma vida transformada, nós precisamos procurar ser igual a Jesus. Em nenhum momento Jesus fez fofoca da vida de ninguém. Então a fofoca, ela leva a contenda. A fofoca, ela leva a contenda. A contenda, ela é confusão, ela é divisão na igreja, ela é briga na igreja, ela é separação entre irmãos, a separação entre famílias, ela cria partidarismo. E ela tem origem, as nossas maledicências, ou seja, agora nós vamos pormenorizar um pouco isso, trazer isso para dentro da gente. No preconceito. Ou seja, eu chego dentro da igreja, eu sou membro aqui da igreja, mas eu tenho a minha maneira de conceituar as pessoas. Porque todos nós temos o direito da percepção natural. Nós não somos débeis. Deus nos deu a capacidade de entender, de analisar e de perceber. Só que dentro do meu direito de percepção natural das coisas, eu exagero nele e começo a presumir sobre a vida de um irmão que eu não conheço. Aí quando eu começo a fazer presunção sobre a vida do irmão, por causa do meu orgulho, de achar que posso fazer, e por causa da minha ignorância, o que eu quero dizer como ignorância? Ignorância não é você ser um ser ignorante, não. Ignorante é você ser um ser altamente inteligente, mas a partir da sua inteligência, você pressupor que só de ver o irmão andando, estando dentro da igreja, conversando com outro irmão, você já pode julgar o irmão de quem é o irmão, sem conhecer o irmão, sem ter convivido com o irmão, sem ter participado da vida do irmão. Às vezes você vê um irmão aqui, o irmão está quietinho,
O irmão não conversa com ninguém, ele chega calado e entra calado. Aí você fala assim, aquele irmão, ele é orgulhoso. Aí eu posso falar assim, aquele irmão ou aquela irmã, ela é orgulhosa. Isso é uma verdade? Geralmente é um erro, geralmente é um preconceito. E por que geralmente é um erro? Porque aquele irmão pode ter um grande problema, aquele irmão pode estar em problema dentro de casa, aquele irmão pode ter um problema sério que ele não tem coragem de contar, ou que ele tem uma dor que ele está querendo contar, mas ele não está encontrando pessoas. Aquele irmão pode estar querendo até se matar, e você, e eu ou você, por causa da nossa arrogância, por causa do nosso orgulho, nós ignoramos a situação e a vida do irmão e julgamos o irmão. Então, o nosso preconceito, que é o avesso da humildade, porque quando nós somos humildes, nós podemos ver os irmãos e falar assim, eu não tenho o direito de julgar e nem dar uma sentença sobre aquele irmão, sobre aquela irmã, por causa do jeito dela ser. Eu só poderia conhecer, só poderia dizer alguma coisa sobre aquele irmão a partir do momento que eu começasse a conviver com ele. Aí eu ia ter uma percepção real da situação. Então, os nossos preconceitos nos faz a ter um conceito distorcido do irmão, e aquilo me leva, então, a fazer algum comentário sobre a vida daquele irmão que é destoado de uma verdade e é uma fofoca. A inveja é um fator muito causador de divisão dentro da igreja. A inveja é você ver uma pessoa e você inconscientemente querer tomar o lugar daquela pessoa. A inveja, ela não aparece descaradamente, e você e eu não temos coragem de dizer que somos invejosos, nós temos vergonha de dizer que somos invejosos. Mas a gente começa a sentir um não gostar daquela pessoa, não gostar daquele irmão, não gostar dos trejeitos daquele irmão, não gostar dos trejeitos daquela irmã, e aquilo geralmente é inveja. E a inveja, ela vai ficando dentro do coração e ela vai gerando um ódio. E o ódio dentro da igreja, muitas das vezes, ele está causando, muitas das vezes dentro da igreja, é uma dura realidade, mas ela existe. O ódio dentro da igreja, muitas das vezes, ela causa muito mais unidade do que o amor. É estranho isso, mas muitas das vezes o ódio que vem da inveja, ela está causando muito mais unidade dentro da igreja do que o amor. Mas como assim o ódio trazer unidade mais do que o amor? Muitas das vezes, porque a gente não gosta de determinados irmãos, de determinados grupos, de determinadas pessoas, de determinados entes da nossa família, a gente junta com outro, ou seja, a gente faz panelinha, a gente faz grupinho. Quando a gente olha, por exemplo, vai ter jogo do Corinthians e do Santos. São duas torcidas, ou do Corinthians e do Palmeiras. São duas torcidas que elas se degradeiam, elas brigam um com o outro. Aí você tem lá uma torcida de palmeirense, uma torcida de corintiano. E existem pessoas que, vamos imaginar assim, elas entram dentro de um ônibus e está entrando e vai ter jogo naquele dia a dia de jogo, e entra 20 pessoas dentro daquele ônibus, e nenhuma delas se conhece, mas todas elas estão com camisa do Palmeiras. Quando elas juntam ali naquele momento dentro daquele ônibus, elas já criam uma unidade, por causa da identidade. E dentro daquelas 20 pessoas, aí de repente o ônibus para num ponto e entra 5, 6 corintianos, e eles olham e só de identificar aquela pessoa por estar com aquela camisa do Corinthians, automaticamente eles já se odeiam, eles já fazem grupo, eles passam, então eles se unem
pessoas que nunca se viu, que nem se conhecem direito, eles se unem por causa do ódio que eles têm do outro. Então o ódio, muitas das vezes, por causa da inveja, por causa daquilo que você veladamente não tem coragem de dizer que está sentindo, não expõe a sua situação diante de Deus, deixa aquilo crescendo dentro de você, te faz você unir com outro irmão que pensa a mesma coisa. Às vezes você está dentro da igreja e você não conhece muito bem um outro irmão, e ele chega perto de você e vê que você não tem muita afinidade com aquele outro irmão tal, e ele fala assim: aquele irmão ali, ele tem o nariz empinado. Aí você já não vai muito, porque você não sabe explicar porquê, mas você pensa assim: não é que tem mesmo? Aí você começa já a identificar com aquele outro irmão, aí você já começa a identificar com aquela irmã, e daqui a pouco dentro da igreja, ao invés da gente ter um grupo que está unido, coeso, pensando junto, fazendo junto por causa do amor, nós estamos feitos grupinhos, nós nos formamos grupos, e esses grupinhos, eles começam a ser formados por causa das nossas identidades, mas não as identidades porque nós somos chamados por Deus para estar naquela área, desenvolvendo como um corpo de Cristo, que o dedo foi chamado para ser dedo, a orelha foi chamada para ser orelha, o ouvido para ser ouvido. Não, é porque às vezes o cara tem 2 ouvidos, e é um para colocar de outro lado, mas você olha para o outro irmão, e o outro empresta o ouvido para fofoca, é o 3º ouvido, e um corpo tem que ter só 2 ouvidos, mas aí tem 3. Então existe o preconceito, a inveja, o ódio e a mentira. São fatores que levantam a contenda dentro da igreja, e são meios que levam a pessoa a língua para falar mal do outro irmão. Mas existe também a verdade como objeto difamatório. Nós usamos então preconceito, a inveja, o ódio, a mentira, mas muitas das vezes a verdade. Você não se identifica com seu irmão, você não tem prazer no seu irmão por causa desses outros sentimentos. Aí você descobre uma verdade do seu irmão, e aquela verdade é uma verdade para não ser contada, mas a gente conta com prazer. Meus irmãos, se eu não posso defender o meu irmão, ou se eu não posso defender alguém, então eu não devo falar nada dele. Se eu estou num grupo em que estão falando mal de alguém, que eu não posso defender aquele irmão, a minha preferência é repreender quem está falando mal, e se eu não repreendo, no mínimo eu não posso participar desse tipo de conversa. Como discernir se eu sou um fofoqueiro? Como discernir se eu sou fofoqueiro? Existe as pessoas que são fofoqueiras ativamente. O que é um fofoqueiro ativo? Fofoqueiro ativo é aquele fofoqueiro que ele inicia a fofoca, aquele que começa a falar, tipo assim: meu irmão, vamos imaginar que eu estou com a vontade de falar mal de um irmão, mas eu aprendi lá na Bíblia que Deus odeia, que é melhor enfiar uma faca no irmão e sangrar ele, do que eu fazer uma língua semear contenda entre os irmãos. Mas aí eu quero falar mal do irmão, e eu não estou querendo falar abertamente, até porque se eu falar, o pastor vai saber, e vai ter consagração, e eu não quero, porque eu sou presbítero, quero ser consagrado a evangelista, e quero ser consagrado a pastor, então eu não posso fazer a fofoca diretamente. Mas eu tenho coração mal dentro de mim, não confesso para Deus, aí eu quero fazer uma fofoca da vida do irmão, e é uma verdade, eu quero fazer aquela fofoca. O que eu faço então? Chamo um grupo de 2, 3 irmãos e falo: meus irmãos, vamos orar por irmão fulano de tal, ele precisa de oração, porque ele fez isso e isso e isso. Meus irmãos, isso é do inferno, isso é do fundo do inferno, e Deus não se agrada a isso. Então, como que tem o fofoqueiro? Aquele que inicia a fala. E nós sabemos
que nós temos o prazer de falar da vida das outras pessoas, mas nós temos que saber que esse prazer tem que ser tirado de dentro de nós. Então tem o fofoqueiro ativo, e tem aquele irmão que não é aquele fofoqueiro ativo, porque ele é uma pessoa mais quieta. Os irmãos que são mais dados à fala, que fala muito, quem fala mais erra mais. Então a pessoa que fala mais, se ele tiver uma tendência à fofoca, ele vai ser o fofoqueiro ativo. E tem aquele fofoqueiro passivo, porque ele é mais quieto, ele escuta mais, mas ele gosta de escutar. Não é isso? O irmão chega e começa a falar da vida do irmão, o outro fala assim, eu já vi. Né? Então tem muito isso, o fofoqueiro ativo e o passivo. Ele tem prazer em ouvir a fofoca. Ele escuta, e a pessoa fala uma parte, ele fica querendo saber mais, querendo saber os detalhes. E não se sente mal quando alguém está falando mal de outro. A pessoa, ao invés de se sentir mal, se sente prazer em escutar aquilo. Se sente um gozo em escutar aquilo. É mais ou menos as pessoas do jornal, da televisão que eu falei. Tem aquelas que querem escutar notícia boa, e tem aquela televisão que só passa notícia boa e a televisão que só passa notícia ruim. A tendência é a televisão que passa briga, tiro e tudo. A maior parte das pessoas irem escutar lá aquele tipo de jornal, aquele tipo de notícia ruim. E nós temos que pedir a Deus que nós não queremos escutar notícia ruim dos nossos irmãos. E se nós escutarmos, o nosso coração tem que estar entristecido, rasgado, sentindo dor. Nós temos que orar por esse irmão. Nós temos que ter sensibilidade de sentir a dor do nosso irmão e querer ajudar o nosso irmão em oração, e não ser um fofoqueiro passivo, querendo escutar, querendo detalhe e tendo prazer e se sentir bem em escutar o mal dos outros. E já que nós temos o fofoqueiro ativo e o passivo, e nós sabemos quanto mal faz a fofoca, o que nós temos que fazer para a gente melhorar a nossa vida em relação a isso? Olha, nós temos que lutar dia e noite. Como deixar de ser um fofoqueiro? Primeiro passo é conscientizar de que a gente é muito, talvez mais prazeroso de ouvir notícia ruim do que a gente imagina que não é. Primeiro fato é a gente perceber que a gente é muito mais prazeroso de ouvir notícia ruim. O segundo fato é saber que a gente tem a mania de minimizar os problemas da gente, os defeitos da gente, e maximizar os defeitos dos outros. Por exemplo, uma pessoa que mora aqui em Vila Velha, e vamos imaginar que ela mora num desses bairros nossos aqui, que a gente sabe que não é um bairro muito calmo, mas as pessoas moram lá naquele bairro e elas vêm aqui para a igreja, e você fala para o irmão assim, meu irmão, lá onde você mora é um pouco perigoso. A pessoa fala, não, lá é tranquilo, lá não é perigoso não. Mas quem não mora lá no bairro, ele vai lá e fica com medo. Aí uma pessoa que mora num bairro desse perigoso, aí você fala com ela assim, vamos viajar para o Rio de Janeiro, vamos lá na favela da Rocinha, numa favela dessa, vamos dizer assim, Rocinha, não vou na favela Rocinha, a pessoa fala assim, meu Deus, aquele bairro lá é perigoso demais, eu não vou, a favela da Rocinha é perigosa. Mas às vezes aqui, se a gente for fazer uma estimativa de morte que tem lá e morte que tem aqui, é a mesma quantidade. Só que aí você pega uma pessoa que mora lá na Rocinha e traz ela para aqui e fala com ela assim, como é que lá na Rocinha? Não, na Rocinha é tranquilo, lá não é perigoso não, porque ela mora lá. Então a gente tem a mania de minimizar essas coisas. Aí quando a gente vê um estudo falando assim, olha, cuidado com a língua, cuidado com a fofoca, cuidado que você é um fofoqueiro ativo ou você é um fofoqueiro passivo. O que eu vou falar? Não, mas eu sou crente, quem tem problema é a irmã Elaine. A irmã Elaine que está sentada ali, né, ela tem problema, ela é fofoqueira. Mas eu não. Então, a Elaine, minha esposa, está sentada ali assistindo, né, e eu estou falando o nome dela. Então,
Como deixar de ser fofoqueiro? A primeira coisa então, é conscientizar de que às vezes a gente está emprestando o nosso ouvido ou emprestando a nossa língua para disseminar sangue inocente. Nós temos que buscar sentir tristeza quando a gente descobre que a gente é assim. A gente tem que não querer ser mais assim. A gente tem que sentir tristeza de ser assim, porque a gente está aprendendo que é melhor você matar alguém do que você sair por aí fazendo conversa e fofoca da vida dos outros. Então nós temos que aprender que a Bíblia ensina isso. A Bíblia ensina que Tiago fala: se você domina a sua língua, você é virtuoso. A Bíblia ensina que Tiago fala assim, que não convém que nós sejamos assim. Então nós temos que sentir tristeza por ser assim. Nós temos que confessar diante de Deus. Então o primeiro passo é conscientizar, sentir tristeza, confessar diante de Deus. E um passo muito grande é nos separar de pessoas assim. O fato de você ficar convivendo com pessoas assim vai te ajudar a continuar tendo prazer naquilo. Então nós temos que buscar nos separar de pessoas que falam mal da vida dos outros. E um dos fatos que vai nos ajudar a separar, que lá no Salmo 42 está escrito assim, que um abismo chama outro abismo. Então à medida que eu e você começamos a perceber que nós somos pessoas que estamos fazendo fofoca, que nós estamos sendo passivo ou ativo, mas nós estamos falando, denegrindo a imagem de alguém, a vida de alguém, com a mentira ou com a verdade ou com meia verdade, não interessa o que nós estamos fazendo. Aí nós reconhecemos, nós precisamos buscar a Deus, pedir perdão a Deus, alargar isso. Aí automaticamente pessoas talvez vão começar a desligar de você e deixar você de lado. Você pensa: o irmão começou a distanciar-se de mim. Talvez é uma bênção de Deus, porque você começou a mudar e aquela pessoa começou a não sentir prazer mais de você. Você quer ver uma coisa? Repreende o fofoqueiro para você ver como é que ele vai começar a distanciar-se de você. E vai sair falando mal de você ainda. Mas se você fez isso, louvado seja Deus na sua vida. Nós podemos deixar de ser fofoqueiro, deixando de odiar as pessoas, passando a amar as pessoas, deixar de ter preconceito das pessoas, parando de julgar as pessoas, por que ela está te olhando, o que ela está pensando de você. Às vezes você olha para o irmão te julga pelo olhar. Por que esse irmão está me olhando assim? Ele está olhando porque ele tem olho, porque ele não é cego, porque a cabeça dele vira para um lado e para cá, ele olha, e daí? O que tem? Mas nós estamos presumindo: o irmão está me olhando distorcido, o irmão está me olhando de soslaio, aquele olhar do irmão, eu estou desconfiado do irmão, meus irmãos, cadê a nossa humildade, a nossa simplicidade? E às vezes, na nossa petulância de orgulho e de julgamento, a gente pergunta para o irmão: irmão, você está chateado comigo? Por causa do olhar do irmão. O nome disso é presunção. Deixa o irmão falar, se aproxima perto dele, fica quieto, seja amigo dele, conversa com ele, come um pouquinho com ele. Quem sabe ele vai te contar uma história. Irmão, aquele dia que eu estava olhando para você, Deus estava mandando eu falar isso para você, eu não estava tendo coragem de falar, mas agora que você está perto de mim, Deus mandou te entregar essa bênção. Quem sabe é isso, que o irmão está olhando para você, você está pensando: eu não vou com a cara daquele irmão. Aí você vai falar com outro irmão assim: aquele irmão está me olhando de lado. Aí o outro fala assim: mas ele tem a mania de olhar os outros de lado mesmo. Aí você começa a ficar amigo do irmão, porque você começa a identificar com ele como um corintiano, como é que é o outro? Palmeirense. Você começa a identificar pelo ódio, porque você não gosta daquele irmão, você faz amigo do outro e faz panela dentro da igreja. Aí, em vez de você se unir por causa do amor, nós estamos unindo por causa do ódio. O ódio faz união, às vezes mais do que o amor, se a gente não velar para expulsar de dentro da gente. Então nós temos que deixar de odiar as pessoas. Porque a inveja separa os melhores amigos e o ódio junta os piores inimigos. O ódio junta os piores inimigos. Então, às vezes dentro da igreja, a sua conduta não
não te atrapalha em nada. Você é um crente que só quer congregar e amar os irmãos, mas porque você tem um comportamento diferente dos outros, porque você é um patinho feio, tem um monte de irmão que se uniu contra você. As pessoas que não gostam de você se uniram contra você. E aí, o que você vai fazer? Você vai sair por aí contando, ó, eles fizeram um grupo contra mim, pastor, eles estão me odiando, eles falam mal de mim, eles fazem isso. Não, não é isso não. Ama e ora. Bota o seu joelho no chão e ora pelos irmãos, ora por cada um, lembra de orar, lembra de saber que esses males não são nossos, são do inimigo, é do diabo, e nós temos que expulsar o inimigo, expulsar o diabo, não dar lugar ao diabo, não abrir a porta para Satanás, expulsar os demônios que fazem isso dentro da igreja. Por que deixar de ser fofoqueiro? Por que eu preciso deixar de ser fofoqueiro? Está escrito lá em Provérbios, porque o que guarda a sua boca, conserva a sua alma. O que é conservar a alma? A alma, lá em Provérbios, nepesh, é vida. O que guarda a sua boca, conserva a sua vida. Conserva a sua vida espiritual, conserva a sua vida de amizade, conserva a sua vida social, conserva a sua vida em relação à sua conduta moral diante de Deus, e a sua conduta moral e a sua reputação diante dos amigos. E as pessoas podem falar assim, ó, eu confio naquela irmã, eu confio naquele irmão, porque ele é digno de confiança. Então eu preciso de preservar a minha boca, a minha língua, para mim poder ser, dentro da casa de Deus, uma bênção para aquelas pessoas que precisam de curar feridas. Existe um curso que se chama Veredas Antigas. E às vezes no curso Veredas Antigas, tem alguns irmãos que se sentem um pouco acanhado de se falar e de se abrir, porque tem medo, está num lugar de cura, mas está com medo, justamente por causa das más línguas, justamente por causa daquele que semeia contenda entre o irmão, justamente por causa daquelas pessoas que semeia desgraça no meio da bênção, no lugar de bênção. Então pessoas assim, são pessoas terríveis, mas nós não devemos ser assim, Tiago disse. Então, se o irmão se a irmã isso é problema deles, o importante é eu pegar esse estudo para mim, enfiar ele dentro de mim e falar, Deus, eu quero ser canal de bênção na obra do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Por que deixar de ser fofoqueiro? Porque Provérbios 13:3 está falando, porque o que guarda a língua conserva a vida, conserva a sua vida e a vida de outras pessoas, e ajuda muitas pessoas feridas. Quantas pessoas que muitas das vezes está tão ferida, tão abatida, tão machucada, que às vezes tem medo até de sentar com o nosso pastor, ou com outro pastor, porque tem medo, porque já sofreu tanto. E a gente precisa tanto de confessar os nossos males, os nossos pecados, de ajudar, de ter ajuda, mas as pessoas não têm como confessar, porque existe esse mal que está escrito em Provérbios, e que Deus odeia, que Deus odeia, que Deus odeia, que Deus odeia. Provérbios 18:21, a morte está na língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Então por que eu preciso deixar de ser fofoqueiro? Porque eu não posso comer do fruto da morte. Porque está escrito em Provérbios 18:21, a morte está na língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Irmão, não come do fruto da morte, no nome de Jesus, larga desse negócio, aprende a palavra de Deus e não come do fruto da morte. O que Tiago disse? Que a língua, ela inflama o curso da natureza. Olha só o que a língua faz, a língua que comete esse negócio, ela inflama o curso da natureza. O que Tiago disse? Tiago disse que ela é inflamada pelo inferno. Meus irmãos, pensa comigo, nós somos crentes. Agora vamos pensar comigo. Seja sincero, examine esse homem a si mesmo. Você já fez alguma fofoca? Possivelmente sim. Possivelmente sim. Então Tiago está dizendo que se você fez e se eu fiz, e eu já fiz, eu tenho que pedir perdão e confessar diante dos irmãos que eu já fiz fofoca. E glória a Deus, que o Espírito Santo já me fez sentir dor pelas maldades que eu já semeei com essa minha língua, que em vez de ser bênção,
já foi para a maldição. Eu tenho que pedir perdão a Deus e tenho que entender que olha só o que a minha língua já fez. Então, se eu já fiz fofoca, pensa comigo, se eu já fiz fofoca, o que está escrito aqui? Que a minha língua já inflamou o curso da natureza, mas não convém que eu seja assim. Está escrito assim, que a minha língua já foi inflamada pelo inferno, mas não convém que a minha língua seja assim. Está escrito assim, que a minha língua já foi cheia de peçonha, ou é cheia de peçonha, porque se eu ainda faço assim, então a minha língua é assim, e não convém que a minha língua seja assim. Está escrito na palavra de Deus. Está escrito aqui, em Tiago 3, do 2 ao 10, está escrito assim, que ela amaldiçoa os homens, mas a minha língua não pode ser para amaldiçoar os homens, tem que ser para abençoar as pessoas, aos homens. Aí Tiago vem, meus irmãos, não convém que sejamos assim. Não convém que sejamos assim. Porque é abominável a Deus. Porque é abominável a Deus. Deus tem um sentimento repulsivo. O que é um sentimento repulsivo? É um sentimento de nojo por uma categoria de pecados que deixa Deus muito, muito irado. Nós não podemos, meus irmãos, nós não podemos em momento algum da nossa vida esquecer que a palavra de Deus, ela é para nos purificar, que a palavra de Deus ela é para nos limpar, que a palavra de Deus ela é para nos levar em patamares que nós nunca andamos, que a palavra de Deus era para nos transformar, mas ela só transforma se nós dermos ouvido. Ela só transforma se nós nos colocarmos diante de Deus e confessarmos os nossos pecados. O pecado, ele não tem o poder para levar a gente para o inferno, porque Jesus já pagou por todos os nossos pecados que nós cometemos. Mas o que nos leva para o inferno é a permanência no pecado e não reconhecer que nós estamos pecando e não pedir perdão. Agora, quando nós erramos e nós reconhecemos o nosso erro, nós percebemos o nosso erro, nós nos colocamos diante de Deus, então Deus é fiel e justo para nos perdoar. E o que eu preciso de entender com essa situação? É que eu preciso de, diante de Deus, reconhecer as minhas falhas, os meus erros. Eu preciso de entender que Deus tem coisas para a minha vida que elas são especiais, que elas são maravilhosas, mas a lepra, o mal da nossa língua, ela impede a ação de Deus sobre a nossa vida. Quantas coisas que poderia acontecer no seio da minha família, da sua família, no seio da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa igreja, que às vezes deixa de acontecer por causa de maus procedimentos que a gente tem em relação a essas atitudes. Um exemplo muito claro disso é quando as pessoas casam. Elas se casam e ela casou e vai viver a sua vida marido e mulher. E agora a mulher, ao invés de falar para a família dela as coisas boas que o marido dela faz, ela começa a chegar para o pai e para a mãe e falar assim: olha, o meu marido, ele fez essa maldade comigo. Olha, o meu marido, ele fez isso comigo. Olha, o meu marido, ele fez isso comigo. E agora fica guardado no coração do pai e da mãe aquela conversa. Ao invés dela chegar e contar as virtudes, as coisas boas que o marido faz, ela, por ser uma pessoa detratora, uma pessoa que carrega o coração mal, ela começa a falar isso: olha o que o meu marido faz. Olha, estou dando um exemplo, mas pode ser o homem também falando para o pai e para a mãe dele: olha o que a minha esposa faz. Então ela vai falando aquilo, aí o pai daquela mulher começa a escutar aquilo, daquela moça que casou. Aí a mãe daquela moça que casou começa a escutar aquilo, aí os irmãos começam a escutar aquilo. Aí o dia que o casal briga, que todo casal briga, é que o marido briga com a mulher, aí chega o pai e fala: não, você tem que largar esse homem. E a mulher já está fragilizada por causa da briga. Ao invés de
Ao invés de ter agora o pai e a mãe e os irmãos para dar apoio, eles vão falar assim: não, agora nós vamos lá e nós vamos bater naquele canalha, nós vamos quebrar a cara dele, e nós estamos nervosos com ele, porque já incitou a ira no coração daquela família, e de repente aquele homem não é nada daquilo. De repente ele faz algumas coisas sim, porque todo mundo briga, mas dentro de uma família, quando uma mulher ou um homem chega, que casou e chega dentro da família dos pais e fala: ó, fulano de tal está me tratando mal, aquilo potencializa o sistema de defesa das pessoas, e agora aquele genro ou aquela nora, daquele cônjuge, ele passa a ser odiado pela família daquele cônjuge. E você sabe o que acontece? Todas as vezes que agora, mesmo que não separem, mesmo que aquele casal não separe, que eles briguem, que eles voltem, todas as vezes agora que vai ter reunião de família, e é fim de ano, e é Natal, e não sei o que fala assim: ah, fulano de tal vai vir aqui para casa com a nossa filha. O pessoal já pensa assim: vai vir aquele traste, vai vir aquela pessoa, e quem fez aquilo, quem detratou, quem denegriu, quem estragou a imagem do próprio marido ou da própria mulher dentro da família? Foi a língua que semeia desgraça, contenda entre família. Dentro da família tem isso, dentro da igreja tem isso, dentro do trabalho tem isso, mas não convém que sejamos assim. Eu quero dizer para mim e para você nessa noite, que não convém que sejamos assim. Esta é a palavra de Deus, esta é a ordem de Deus, e Deus diz que Ele abomina as pessoas que fazem isso, e nós não podemos, porque se fizermos, nós vamos comer do nosso próprio veneno. Que Deus nos abençoe, que nós possamos nos arrepender, que nós possamos mudar o nosso comportamento, e que essa mudança seja para a glória de Deus. Eu quero agradecer a Deus por este momento. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida que assistiu até agora esse estudo. Quero dizer que no nome de Jesus, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te dar força, que se você identificou com essas palavras, se você sentiu que você está envolvido nesse problema, você pode se arrepender diante de Deus, e Deus é fiel e justo para te dar força, o Espírito Santo caminhar com você, e você ser uma pessoa diferente, e as bênçãos de Deus começou a fluir na sua vida. Mesmo se você não se identificou com isso, que você conhece algum irmão que é assim, começa a se distanciar dele, porque na igreja tem pessoas que a gente precisa se separar um pouco delas. Tem momentos, em Eclesiastes, no capítulo 3, está escrito que há tempo para tudo, e há tempo para a gente se separar de alguém, para a gente se tratar. Que Deus possa nos abençoar. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Eu quero convidar aqui a Elaine para vir fazer essa oração aqui para o fechamento desse culto. Que Deus possa nos abençoar no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Você pode pregar 5 minutos. A paz do Senhor. Estamos alegres, né, por aprender mais do nosso Deus, né, que possamos ter os nossos ouvidos atentos, né, a tudo que o Senhor tem para nos ensinar, que possamos guardar a palavra dele no nosso coração. A palavra de Deus diz: guarda minha palavra no teu coração para não pecar. Guardei a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ti. Oramos. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Deus, quero te engrandecer, porque tu és digno, Deus, de honra, de glória, de louvor, Pai. Senhor, te agradeço, Deus, por esta noite que tu nos concedeu, Pai, pela vida de cada um, Deus, que esteve, Senhor, assistindo, Pai, esse estudo, Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor falou conosco, Pai. A tua palavra diz que o Senhor corrige aquele a quem ama, Pai. E nós recebemos, Deus, a correção, Pai. Senhor, e nos sentimos amados por ti, Pai, porque o Senhor cuida de nós, Pai. A tua palavra vem, Senhor, para trazer vida, Deus, para trazer cura, para trazer libertação, para trazer entendimento, Deus.
Senhor, guarda, Pai, a nossa mente, guarda o nosso coração, Pai. Guarda, Senhor, os nossos lábios, Senhor. Senhor, esconde-nos em Ti, Senhor. Abençoa cada família, Pai. Senhor, abençoa cada membro, Pai, da ADNV do Jockey, Deus. Os dias são maus, mas o Senhor é bom, Pai. Visita cada casa, Pai. Visita, Senhor, cada chefe de família, Pai. Visita, Senhor, cada esposa, Pai. Visita os filhos, Pai. Nos dá sabedoria, Pai, para, Senhor, ensinar, Senhor, aprender a Tua palavra, obedecer, Pai, cumprir o Teu propósito, Pai. Senhor, abençoa, Pai, o pastor Marcos, Senhor, a sua família, Senhor, a Surama, a Ariane, o Arthur, Pai. Abençoa esta família, Pai. Derrama da Tua unção, do Teu poder, da Tua graça, Pai. Senhor, que eles possam, Senhor, ser abençoados, Pai, guardados, Senhor. Que o Senhor possa usar eles, Senhor, cada dia mais, Senhor, no cuidado, Senhor, com a Tua igreja, Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada obreiro, Pai, da Tua casa, Pai. Senhor, por cada membro, Pai. Senhor, por cada visitante, Deus, que tem vindo nestes dias, Pai. Senhor, abençoa o Teu povo, Pai. Abençoa esta localidade, Pai. Eu Te sou grata por tudo, Deus. Pelos Teus cuidados, Senhor. Pelo Teu amor, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nos dar uma noite de paz, Senhor. Uma noite de bênção, Deus. Uma noite reparadora, Pai. Uma noite, Senhor, cheia da presença do Teu Espírito Santo, Pai. Por tudo isso, Deus, eu Te agradeço. No nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém.